fala que você é consultora, daí quando vem a demanda, você não sabe como fazer, o que fazer, primeiro o que fazer, né? Que já demonstra competência de consultoria. Como fazer demonstra uma outra competência de consultoria, né? E implementar esse como se faz, né? Quando, quem, de que forma, é outra competência. E aí você vai precisar ter um método. Não vai fugir disso, gente. Não tem como. Para dar uma palestra precisa ter um método. E eu tenho hoje um método para palestra também, né? Como que eu dou uma palestra que vai realmente ter efeito, que vai realmente fazer com que a empresa fale no final assim, puxa vida, ela pode nos ajudar aqui. A Ana Silvia tem um conhecimento, tem uma expertise que pode nos ajudar. Isso é estratégico, isso são estratégias, não é fazer uma palestra para fazer, é fazer uma palestra de tal forma que a empresa perceba que você pode agregar muito mais para ela e ajudá-la a resolver problemas que ela tem lá, que ela nem está sabendo como resolver. E mais, que os profissionais que estão lá dentro não podem resolver. E não é por uma questão de competência, tá? É por uma questão deles estarem implicados ali naquela situação. Né? Na época da faculdade, a gente usava muito o termo da minha, né? Quando eu fiz universidade de psicologia, usava muito o termo, né? Está contaminada, a percepção está contaminada. Né? Não sei se ainda usa esse termo, mas é o que fica muito claro para mim. Então, sim, você precisa ter essa clareza. O que também não é consultoria, e que às vezes eu vejo muitas pessoas equivocadas aí. Primeiro que quando você, psicólogo ou psicólogo, vai para a empresa, né, você não vai trabalhar com clínica. Eu insisto nisso, porque eu ainda vejo muitas colegas psicólogas sendo mais cabeça dura aí, né? E achando que fazer alguns tipos de intervenções dentro das empresas é fazer consultoria. E está se queimando, porque não é consultoria. A consultoria em psicologia, ela é embasada ou na psicologia do trabalho ou na psicologia organizacional. Então, quando você, por exemplo, oferece plantão psicológico, né, acreditando que é consultoria, você já está cometendo uma grande falha. Plantão psicológico não é consultoria, gente. Por favor. Ana Silvia, você está criticando o plantão psicológico? Não estou criticando. Eu só estou esclarecendo você do que é o quê. E eu acho que isso é ético da minha parte, esclarecer você, deixar claro para você o que não é consultoria. Então, quando eu falo saúde mental no trabalho, muitas colegas psicólogas acreditam que vão atender a demanda da empresa, que vão fazer saúde mental no trabalho, fazendo plantão psicológico. Não. Saúde mental no trabalho, na consultoria, é uma outra estratégia que você usa. Agora, o plantão psicológico, ele pode estar sendo uma estratégia dentro de um programa de saúde mental no trabalho, mas é uma estratégia da clínica, da psicologia clínica. Então, tome cuidado para você não cometer algumas falhas, né? Que são muito básicas e que eu vejo muitas colegas cometendo essas falhas. E aí, plantão psicológico não é. Por que plantão psicológico não é? Porque além dele ser da clínica, ele tem uma abordagem individual. E sendo uma abordagem individual, né, ele vai ficar olhando para aquele indivíduo. Ponto. Então, não é consultoria. Agora, o que é consultoria? Né? É consultoria quando você, diante de uma situação que é apresentada ali, que pode vir por um indivíduo ou por um grupo, né? Aí sim você vai investigar, você vai procurar entender a causa daquela questão, daquela situação, daquele problema, que pode vir estar se manifestando por um trabalhador
ou pode estar se manifestando por um grupo, e aí, por meio de uma metodologia de diagnóstico organizacional, que também é importante que você tenha, você vai investigar, pesquisar para poder entender a causa daquele problema. Se você não tem uma metodologia de diagnóstico organizacional, também você vai ficar limitada na tua atuação. Por quê? Porque senão você pode dar como sugestão para a empresa uma estratégia que tem o seu valor, mas que não vai ser efetiva para o problema que a empresa está tendo. Por exemplo, você pode falar assim, vamos fazer então uma roda de conversa. Ok. Roda de conversa, o consultor faz roda de conversa? Faz. Mas como uma estratégia que está incluída num plano maior. Mas pode fazer roda de conversa. E aí eu quero contar para vocês o que eu vi acontecendo aqui em Curitiba. Eu não vi. Quem estava dentro da empresa me contou. Uma grande empresa aqui de Curitiba, com um nome extremamente conhecido no Brasil e fora do Brasil. Claro que eu não vou falar o nome, né? Ela não é minha cliente, mas eu não vou falar o nome. Eu tinha nessa empresa, justamente na área de saúde, né, que vai trabalhar saúde, que trabalhava, né, questões de saúde do trabalhador, uma pessoa conhecida, tá? E essa pessoa conhecida falou assim para mim: nós contratamos uma consultoria de São Paulo para a gente poder implantar saúde mental no trabalho. Eu falei, que interessante, né? E quais são as propostas, as estratégias, né? Os líderes estão trabalhando nisso, eles estão trabalhando com os líderes nisso aqui, e com os demais funcionários, eles estão fazendo roda de conversa. Falei, que legal. E era na época que ainda estava em transição da pandemia para o presencial, né? E eles estavam fazendo online, tanto com as lideranças quanto com os demais funcionários, até porque, como a empresa tem muitos funcionários e com sede também fora de Curitiba, então eles tinham que usar também o online. Sem problema nenhum, eu faço consultoria online. A consultoria pode ser online? Pode, eu já fiz até diagnóstico organizacional com foco em desenvolvimento humano e organizacional online, 100% online. E foi tão bem sucedido que depois me contrataram. Eu sempre dou esse exemplo para vocês verem que é possível, que depois me contrataram para um programa de desenvolvimento de liderança, para um programa de desenvolvimento de equipe, que depois me rendeu mais de R$100.000. Isso tudo por quê? Porque eu fiz um diagnóstico organizacional online. Só que eu fiz bem feito, eu fiz com método, eu fiz, né, cuidando de cada etapa. Então, você ter um método garante que que o seu trabalho vai ter qualidade e que daí a empresa vai te recontratar para outros serviços. Quando você não tem um método, você não tem a garantia da qualidade. E, além do que, você pode se queimar. Né? Vai fazer de um jeito que você não sabe se realmente está validado ou não, né? Se realmente vai fazer efeito ou não. E aí você pode, inclusive, comprometer a tua imagem profissional, a tua credibilidade e por aí vai. Voltando lá na história da grande empresa aqui de Curitiba. Aí ela me falou que estava tendo roda de conversa. Eu falei, que interessante. Como que é a roda de conversa, né? Para falar sobre saúde mental no trabalho. Tem em torno de 50 pessoas que eles fazem, né? Assim, na roda de conversa, 50 funcionários online, e aí eles vão conversando sobre saúde mental no trabalho. Aí eu falei assim para ela, quantas pessoas? Dá em torno de 50, 60 pessoas. E eu tenho uma relação muito próxima com essa profissional. Eu falei, fulana, isso não é roda de conversa, isso é palestra.
Porque roda de conversa, ela tem que ter um número mínimo e um número máximo de participantes. E eu tenho que garantir o espaço de fala para cada participante. Se eu não tenho a possibilidade de garantir o espaço de fala de cada participante, isso não é roda de conversa, né? É uma palestra. Eu estou falando e os demais vão ouvir. Ah, mas um ou outro interage, um ou outro conversa. Sim, mas e os demais que não têm espaço de fala ali, que não têm a possibilidade de ser ouvido, de conversar? Queimou a metodologia, já está furado. E o pior é que tem profissionais que não têm essa clareza. Aí, e veja, é uma consultoria, e eu acho tão engraçado, né, que de vez em quando eu vejo umas coisas assim, né? Tem profissionais que acham que para ser bom tem que ser de tal cidade. Ah, não, então contratamos um pessoal que é lá de tal cidade. Ah, então é garantia de que vai dar tudo certo. Gente, pessoas incompetentes, profissionais incompetentes e picareta tem em todo lugar. Assim como profissionais competentes e éticos também tem em todo lugar. Mas às vezes tem uma crença, e eu acho que isso é muito da nossa mentalidade, né, de tupiniquim, né, de meio. Teve um antropólogo que falava, usava até uma expressão bem pesada em relação a isso, de achar assim que o do outro é melhor, né, o que está lá no outro é melhor, o nosso santo de casa não faz milagre, né? Então veja uma empresa que estava se propondo a dar uma consultoria fazendo isso, não tinha nem clareza do que era uma roda de conversa, qual que era a metodologia. Gente, isso é básico, básico.